história humana, na sua incessante busca por poder e pureza, forjou caminhos intrincados e, muitas vezes, sombrios, onde a ambição dinástica se entrelaça de maneira indissolúvel com a fragilidade biológica. É neste cadinho da realeza e da linhagem onde o sangue não só significava nobreza, mas também um fatal destino genético, que se revelam as histórias de inúmeras mulheres. Estas figuras, prisioneiras de um sistema que valorizava a consanguinidade como garantia da mera pureza da sua estirpe e da consolidação do seu domínio, tornaram-se as depositárias de um legado de riscos genéticos, tragédias pessoais e uma complexa herança que ressoaria através dos séculos. A crença enraizada de que o mero sangue azul devia permanecer inalterado, imaculado de qualquer mistura com linhagens consideradas inferiores ou alheias, justificou a prática da endogamia nas suas formas mais extremas, desde casamentos entre primos a uniões entre tios e sobrinhas e até, nos casos mais alarmantes, entre irmãos. Este paradigma, sustentado por uma ignorância científica quase total das leis da herança e das consequências devastadoras da consanguinidade, ergueu-se como um pilar inabalável da política matrimonial europeia e, em menor medida, de outras civilizações, selando o destino de gerações inteiras. A busca obsessiva pela amor-pureza era, na realidade, um véu que ocultava uma perigosa acumulação de vulnerabilidades genéticas. As monarquias, longe de se fortificarem, fragilizavam-se internamente, incubando males ocultos que se manifestariam de maneira cruel nos seus descendentes. As alianças matrimoniais, cuidadosamente orquestradas para assegurar a continuidade dos domínios territoriais, a prevenção da fragmentação dos vastos impérios e o fortalecimento de laços políticos inquebráveis, raramente consideravam o custo biológico para os indivíduos envolvidos. Priorizava-se a estabilidade do trono acima da saúde e do bem-estar dos herdeiros que o ocupariam. Este paradoxo central, que aquilo que se buscava para fortalecer, na realidade enfraquecia, é o pano de fundo sobre o qual se pintam as vidas destas mulheres, cujos corpos e mentes se tornaram o campo de batalha de uma ambição desmedida e de uma ignorância científica enraizada. A ideia de que o sangue da realeza era de alguma forma superior ou divinamente ungido não só carecia de fundamento biológico como, ironicamente, se tornou a causa da sua própria decadência. Esta concepção arcaica e fatalista da linhagem, muitas vezes reforçada por superstições ou interpretações errôneas da providência divina, fazia com que qualquer doença ou deformidade fosse vista como uma aflição moral ou um desígnio celestial, em vez da inevitável consequência de padrões genéticos previsíveis. O isolamento destas casas reais, não só geográfico ou social, mas também genético, criou uma espécie de menos gargalo evolutivo, onde os genes recessivos e prejudiciais, que numa população diversa permaneceriam ocultos e se dispersariam, eram magnificados e expressos com uma frequência alarmante. As cortes europeias, com as suas intrigas palacianas e a sua ostentosa pompa, escondiam nos seus aposentos privados um catálogo de doenças e deformidades que eram o testemunho silencioso da sua endogamia. A fragilidade física e mental de muitos herdeiros era percebida como uma fraqueza individual ou um fardo dinástico, sem compreender que era o resultado de uma política matrimonial que ignorava as leis fundamentais da herança. Esta análise transcende o mero anedotário histórico para adentrar nas profundas implicações de uma prática que, na sua busca pela perfeição e pelo controlo, desencadeou uma cascata de imperfeições e tragédias humanas. As vidas destas mulheres, marcadas pela doença, infertilidade, mortalidade infantil e, em alguns casos, pela loucura, convertem-se num sombrio lembrete de que a biologia, no final, impõe sempre as suas próprias regras, mesmo a mais augusta das estirpes. O seu sofrimento não foi apenas pessoal, foi o sintoma de uma patologia sistêmica enraizada na própria estrutura do poder monárquico e na fé cega na superioridade do menos sangue, uma fé que se revelou a sua própria perdição biológica. A rigidez das normas matrimoniais, a pressão implacável para produzir herdeiros menos puros e o limitado acervo genético das elites reais convergiram para criar um destino inescapável para muitas delas,
transformando os palácios em cenários de uma silenciosa batalha contra as forças da natureza. A tragédia destas linhagens não reside apenas nas doenças visíveis, mas também nas vidas ceifadas, nas esperanças desfeitas e no imenso sofrimento psicológico daqueles que nasceram para ser símbolos de poder, mas se tornaram emblemas da fragilidade genética humana. As suas histórias são uma advertência intemporal sobre os limites da engenharia social e a insensatez de desafiar as leis fundamentais da hierarquia biológica em nome da ambição dinástica. O labirinto da endogamia real estende-se para além da mera ocorrência de casamentos entre parentes, constitui um complexo fenômeno genético cuja compreensão é crucial para desvendar as tragédias que assolaram as casas reais e as famílias isoladas ao longo da história. A nível biológico, a endogamia não é simplesmente a união de indivíduos com um ancestral comum recente, mas um ato que, de maneira drástica e sistemática, altera a composição genética de uma população, aumentando exponencialmente a probabilidade de que se expressem traços genéticos desfavoráveis. No coração deste processo encontra-se a mecânica mendeliana da herança. Cada ser humano possui duas cópias da maioria dos genes, uma herdada de cada progenitor. Para que se manifeste uma doença recessiva, um indivíduo deve herdar duas cópias defeituosas de um mesmo gene, uma de cada pai. Numa população geneticamente diversa, a probabilidade de que dois indivíduos não relacionados sejam portadores da mesma cópia rara e defeituosa de um gene recessivo é relativamente baixa. No entanto, em casamentos consanguíneos, esta probabilidade dispara. Quando duas pessoas são aparentadas, partilham uma percentagem significativa dos seus genes, incluindo, potencialmente, cópias idênticas de genes recessivos herdados de um ancestral comum. Se esse ancestral comum era portador de um alelo recessivo para uma doença, e esse alelo foi transmitido a ambos os cônjuges, o risco de que os seus filhos herdem duas cópias de dito alelo e, portanto, manifestem a doença, aumenta dramaticamente. A endogamia favorece a homozigose, ou seja, a condição de ter dois alelos idênticos para um gene particular. Enquanto numa população não endogâmica, a maioria dos indivíduos será heterozigótica para muitos genes, isto é, terão dois alelos diferentes, um funcional e um defeituoso, mas sem manifestar a doença. Nas linhagens endogâmicas, a proporção de indivíduos homozigóticos para alelos defeituosos dispara. Isto traduz-se numa maior prevalência de doenças genéticas autossômicas recessivas, que em populações abertas são raras ou estão latentes. Os efeitos da endogamia manifestam-se num amplo espectro de distúrbios. Nas dinastias reais, as doenças mais conhecidas eram aquelas com sintomas evidentes e debilitantes. A hemofilia, por exemplo, embora seja uma doença ligada ao cromossoma X e não autossômica recessiva, propagou-se pelas casas reais europeias devido à endogamia que concentrava a mutação. No entanto, muitas outras condições autossômicas recessivas, como diversas malformações congênitas, deficiências intelectuais, distúrbios metabólicos que afetam a capacidade do corpo para processar nutrientes, imunodeficiências que deixavam os indivíduos vulneráveis a infecções, e problemas de fertilidade ou alta mortalidade infantil eram consequências diretas da endogamia. A recorrência de abortos espontâneos, nascimentos de nados mortos ou a morte precoce de lactantes e crianças nestas famílias não era uma mera coincidência. Era o doloroso padrão da expressão de genes letais ou subletais que se tinham acumulado através de gerações de casamentos entre parentes. O coeficiente de consanguinidade ou coeficiente de endogamia é uma métrica genética que quantifica a probabilidade de um indivíduo herdar dois alelos idênticos por descendência de um ancestral comum. Quanto maior é este coeficiente, maior é o risco de expressar doenças recessivas. Em algumas das famílias reais europeias, este coeficiente atingiu níveis que rivalizavam com os da descendência de irmãos, uma situação clichê de irmãos, uma situação de irmãos, uma situação que em populações não endogâmicas é extremamente rara e se associa a um risco altíssimo de doenças. A reiteração de casamentos entre primos, tios e sobrinhas, e até irmãos em tios e sobrinhas, e até irmãos, em gerações sucessivas, levou a unir-se até irmãos, em gerações sucessivas,
envolvam um fenômeno de acumulação de carga genética, ou mercado genético. Isso significa que as variantes genéticas prejudiciais, em vez de serem motivos de serem mais de ou serem mais típicas prejudiciais, em vez de serem mais por serem mais típicas o resultado era uma população com um acervo genético empobrecido e uma vulnerabilidade intrínseca à manifestação de doenças. A observação de características físicas distintivas, como a famosa mandíbula dos Habsburgo, prognatismo mandibular, ou o rosto alongado, não eram meras curiosidades dinásticas, mas fenótipos claramente associados à endogamia severa. Estas características visíveis eram apenas a ponta do iceberg de um leque muito mais amplo e devastador de problemas de saúde internos, que comprometiam não só a aparência, mas a vitalidade, a inteligência e a esperança de vida dos afetados. Numa era sem medicina genética, estes distúrbios eram um mistério. Eram frequentemente atribuídos à fraqueza pessoal, à imoralidade, ao castigo divino ou à má. O sofrimento desses indivíduos, presos num ciclo biológico que não podiam compreender nem controlar, era imenso. As suas vidas eram um testemunho silencioso e trágico do preço biológico que uma estirpe estava disposta a pagar na sua obsessão por manter uma pureza de sangue que, paradoxalmente, era a causa da sua própria degeneração. A figura de Isabel II de Espanha, em Neuja 33 de Usoja T 68, emerge na narrativa histórica como um vívido e trágico exemplo das consequências biológicas e pessoais da endogamia extrema. Um legado que sofre no seu próprio corpo e no destino da sua prole. O seu próprio nascimento foi o resultado de uma união consanguínea significativa entre o seu pai, Fernando VII, e a sua quarta esposa, Maria Cristina de Borbão Duas Sicílias, que eram tio e sobrinha, respectivamente. Esta relação, embora comum nas casas reais da época, já prefigurava uma linhagem com um acervo genético limitado. No entanto, a complexidade da sua árvore genealógica aprofunda-se ao considerar que os seus avós maternos eram também os seus bisavós paternos, criando uma intrincada marve genealógica retorcida, onde os ramos se dobravam sobre si mesmos num ciclo de consanguinidade recorrente. A busca de legitimidade dinástica e a necessidade de assegurar a continuidade da coroa espanhola, especialmente num contexto de constantes disputas sucessórias como as guerras carlistas, ditaram o seu casamento. Assim, Isabel II foi unida em 1846 ao seu primo duplo, Francisco de Assis de Borbão. Esta união foi forçada, imposta por razões de Estado, sem o mais mínimo vislumbre de afinidade ou amor. Francisco de Assis era não só seu primo carnal, mas também seu primo em segundo grau por partida dupla, o que significava que ambos partilhavam um número excepcionalmente alto de ancestrais comuns. Esta dupla consanguinidade multiplicava exponencialmente as possibilidades de que alelos recessivos deletérios, latentes na linhagem Bourbon, se manifestassem na sua descendência. O resultado desta união geneticamente comprometida foi devastador em termos de descendência. Das suas 11 gravidezes confirmadas, apenas 5 filhos conseguiram sobreviver à infância e chegar à idade adulta. Esta alta taxa de mortalidade infantil, um padrão recorrente nas dinastias endogâmicas, não pode ser atribuída simplesmente às precárias condições médicas da época, mas alinha-se de maneira alarmante com as consequências previsíveis de uma carga genética recessiva acumulada. Os abortos espontâneos, os nascimentos de nados mortos e as mortes precoces eram o silencioso lamento de uma árvore genealógica doente, na qual cada nova geração enfrentava uma probabilidade crescente de herdar doenças e fraquezas. As vidas destes infantes, apenas nascidos para morrer, tornaram-se o trágico testemunho de uma política dinástica que, na sua obsessão por manter a pureza do sangue, sacrificava a vitalidade do seu próprio futuro. Para além da fria estatística da mortalidade infantil,
A endogamia também pode ter influenciado a saúde geral de Isabel II e o caráter dos seus filhos sobreviventes. Embora seja difícil atribuir causas diretas sem uma análise genética moderna, as crônicas da época mencionam frequentemente problemas de saúde crônicos e uma certa fragilidade nos membros da família real. A própria Isabel II viveu uma vida marcada pela instabilidade política, pelas pressões constantes para produzir herdeiros masculinos e pela infelicidade conjugal. Viu-se obrigada a suportar gravidezes recorrentes num corpo possivelmente enfraquecido pela sua própria carga genética e a enfrentar a dor imensa de ver os seus filhos morrerem. O casamento com Francisco de Assis, conhecido pelo seu caráter efeminado e pela sua falta de interesse nos assuntos de Estado, foi uma fonte constante de infelicidade pessoal para a rainha, que procurou consolo noutras relações, o que apenas acrescentou mais escândalo e complexidade ao seu reinado. A história de Isabel II, portanto, não é apenas a de uma monarca num período de transição tumultuosa em Espanha, mas a de uma mulher cujo destino pessoal e reprodutivo foi moldado pelas implacáveis exigências de um sistema dinástico obcecado com a consanguinidade. O seu reinado, que culminou com a sua deposição em 1868, pode ser interpretado não só como um fracasso político, mas também, em parte, como a manifestação de uma linhagem que, tendo alcançado o auge do poder, estava a ser silenciosamente corroída por dentro pelas consequências biológicas da sua própria pureza autoimposta. O caso de Isabel II é um sombrio lembrete de como as estruturas sociais e políticas mais poderosas podem, ironicamente, gerar as fraquezas mais profundas naqueles que estão destinados a encarnar a sua força. A sua vida e a sua prole converteram-se numa tela dolorosa sobre a qual se pintaram as inevitáveis verdades da herança e as devastadoras consequências de ignorar as advertências silenciosas inscritas no código genético humano. Dentro da vasta e muitas vezes sombria história da endogamia real, a figura de Maria Luísa da Áustria 191 ergue-se como um vértice culminante desta prática na dinastia dos Habsburgo, uma casa que, mais do que nenhuma outra, fez dos casamentos consanguíneos a sua estratégia primordial para a consolidação do poder e a perpetuação de uma linhagem que acreditavam ser divina. A ascendência de Maria Luísa era um intrincado emaranhado de relações entre parentes próximos. Os seus pais, o imperador Francisco I da Áustria e Maria Teresa de Bourbon duas Sicílias, eram primos irmãos duplos, ou seja, os seus avós paternos eram irmãos dos seus avós maternos. Esta dupla consanguinidade intensificava de maneira exponencial a probabilidade de que ambos os pais fossem portadores dos mesmos alelos recessivos, magnificando o risco de que estes se manifestassem na sua descendência. A análise da sua árvore genealógica revela uma espantosa redução na diversidade genética, ao contrário dos 8 bisavós que uma pessoa geralmente teria. Maria Luísa contava com apenas 4 bisavós únicos. Esta drástica diminuição no número de ancestrais genéticos sublinha a profunda e prolongada história de endogamia que caracterizou a Casa de Habsburgo, onde a pureza do sangue era uma obsessão que eclipsava qualquer consideração sobre a saúde ou a viabilidade biológica. As consequências desta concentração genética não tardaram a manifestar-se na prole dos seus pais. Dos 12 filhos que Francisco I e Maria Teresa tiveram, apenas 7 conseguiram sobreviver até a idade adulta. Esta alta taxa de mortalidade infantil e juvenil era um padrão tragicamente familiar nos ramos mais endogâmicos da realeza europeia, uma sombria evidência do menospreço biológico da consanguinidade. Embora não se conheçam detalhes específicos das afecções que causaram a morte dos 5 filhos que não sobreviveram, é altamente provável que muitas delas tivessem um componente genético significativo, desde imunodeficiências que os tornavam vulneráveis a doenças infecciosas. Daustor mesco a oristaneiros casos modernos, levanta profundas considerações éticas sobre a documentação e divulgação da vida destas famílias. Existe uma linha delicada entre a necessidade de criar consciência sobre as devastadoras consequências da endogamia e o respeito pela dignidade e privacidade dos indivíduos afetados. Embora a ciência e a medicina modernas
ofereçam ferramentas como o aconselhamento genético e os testes de detecção pré-natal que poderiam prevenir muitas destas tragédias. A implementação destas soluções em comunidades isoladas e muitas vezes desconfiadas de intervenções externas é um desafio monumental. A história de Lorraine Whittaker e Kimberly Colt é um sombrio espelho dos casos históricos da realeza, mas com uma diferença crucial: manifesta que o sofrimento genético não é uma relíquia do passado monárquico, mas uma realidade palpável e contínua que afeta populações vulneráveis no mundo contemporâneo. Estes casos são um lembrete de que a ignorância, o isolamento e as condições socioeconômicas adversas podem perpetuar um ciclo de sofrimento genético tão devastador como as ambições dinásticas de outrora, e que a ciência, embora avance, ainda enfrenta barreiras significativas para chegar àqueles que mais dela necessitam. A saga dos Habsburgo é, em si mesma, uma epopeia da endogamia, uma dinastia que levou à prática dos casamentos consanguíneos a níveis sem precedentes na história europeia, com consequências biológicas que se manifestaram de maneira gráfica na sua fisionomia e na saúde dos seus membros. Dentro desta linhagem que abrangeu séculos e reinados, a figura de Maria Antônia da Áustria, 1609-1692, emerge como um caso particularmente revelador, um testemunho talvez ainda mais extremo do que o do seu tristemente célebre tio, Carlos II de Espanha, o último dos Habsburgo espanhóis, frequentemente citado como o epítome da degeneração dinástica por endogamia. A afirmação de que Maria Antônia pode ter sido geneticamente mais endogâmica do que Carlos II é crucial, pois ilustra a profundidade e a complexidade com que as relações consanguíneas se entrelaçavam na sua árvore genealógica, transformando-a de uma estrutura ramificada para um verdadeiro mero círculo genético. Para compreender a magnitude da endogamia de Maria Antônia, é fundamental analisar a sua complexa ascendência. Era filha do imperador Leopoldo I e de Margarida Teresa de Espanha. Sendo Margarida Teresa filha de Filipe IV de Espanha e Mariana da Áustria, e Leopoldo I, sendo filho de Fernando III e Maria Ana da Áustria, revelam-se as profundas interconexões. Filipe IV e Mariana eram tio e sobrinha, e os seus pais eram primos irmãos duplos. Leopoldo I e Margarida Teresa eram por sua vez primos irmãos, e de maneira crucial, primos duplos, o que significa que partilhavam múltiplas linhas de parentesco de forma redundante. Esta intrincada rede de relações levou a que Maria Antônia tivesse um coeficiente de consanguinidade excepcionalmente alto. Enquanto o coeficiente de Carlos II era de 0,254, equivalente a ser filho de irmãos, algo já espantoso, estimou-se que o de Maria Antônia poderia ter sido ainda maior, um espantoso 0,28, ou até mais alto, dependendo da profundidade da análise da sua árvore genealógica. Isto significa que a probabilidade de que herdasse duas cópias idênticas de um gene de um ancestral comum era ainda mais elevada do que a de Carlos II, cuja saúde e aparência eram já um testemunho visível da endogamia. A descrição da sua linhagem como um círculo genético é uma metáfora poderosa que sublinha esta redundância ancestral, onde os ancestrais não são únicos, mas repetem-se uma e outra vez em diferentes ramos da árvore, multiplicando a probabilidade de que os alelos recessivos prejudiciais se encontrem em homozigose. As implicações para a saúde de Maria Antônia e a sua própria descendência foram, como era de esperar, devastadoras. Apesar de uma aparência relativamente normal, a sua saúde foi frágil ao longo da sua curta vida. Casou-se com Maximiliano II Emanuel da Baviera, e embora tenha conseguido conceber, a tragédia perseguiu-a. O seu único filho que chegou a nascer vivo, o príncipe José Fernando da Baviera, também morreu na infância, com a idade de 6 anos. Este jovem príncipe tinha sido designado herdeiro da vasta monarquia hispânica por Carlos II, que não tinha descendência. A sua morte precoce alterou drasticamente o curso da história europeia, desencadeando a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que redefiniu o mapa político do continente. A fragilidade da linha de Maria Antônia e a subsequente morte do seu filho são um claro exemplo de como a endogamia não só afetava os indivíduos,
mas podia ter repercussões monumentais no destino das nações. O caso de Maria Antônia não só reforça a compreensão de como a endogamia compromete a viabilidade biológica de uma linhagem, como também a aprofunda ao mostrar que o tristemente famoso Carlos II não foi um caso isolado de péssima endogamia, mas parte de um padrão sistêmico ainda mais amplo e profundo dentro da Casa de Habsburgo. A obsessão por manter o poder e a pureza do sangue impulsionou esta dinastia a ignorar os claros sinais de advertência biológicos que se manifestavam em cada nova geração. As doenças, a infertilidade e a mortalidade infantil não eram vistas como a consequência da sua própria prática, mas como desígnios divinos ou má sorte. A história de Maria Antônia, embora menos conhecida que a de Carlos II, é, portanto, um testemunho ainda mais eloquente da insensatez biológica da endogamia levada aos seus limites absolutos. 3. Exclusividade do sangue, mas na diversidade e na resiliência genética que dela deriva. A fragilidade dos corpos e das mentes da realeza endogâmica é um testemunho da inflexibilidade da biologia. A natureza sempre encontra uma maneira de corrigir os desequilíbrios, mesmo à custa das ambições humanas mais grandiosas. As narrativas da endogamia, tanto históricas como contemporâneas, culminam numa lição transcendental, o imperativo da diversidade, não só a nível genético, mas também cultural, social e de pensamento. A endogamia, em todas as suas formas, é uma manifestação do fechamento, da resistência à mudança, da obsessão por preservar o que já não é viável. O século XXI, com a sua explosão de conhecimento genético, oferece-nos a oportunidade de romper definitivamente com os ciclos de sofrimento ditados pela ignorância e pela tradição cega. Apresenta-se-nos a responsabilidade de aplicar as lições da história para mitigar o sofrimento em comunidades onde a endogamia ainda é uma realidade, e de utilizar a ciência para capacitar os indivíduos com informação e opções, em vez de impor novas formas de controlo ou classificação. Em última instância, as histórias destas mulheres endogâmicas são um espelho. Refletem as complexidades da ambição humana, as limitações do conhecimento e a inquebrantável força da biologia. São um lembrete de que a história não só se escreve com coroas e conquistas, mas também com o silencioso sofrimento dos corpos e das almas. Desafiam-nos a olhar para além do esplendor superficial dos tronos e a reconhecer o profundo custo humano das decisões tomadas em nome da pureza e do poder. O seu legado não é apenas um sombrio capítulo nos anais da realeza, mas uma parábola universal sobre a fragilidade da vida, a inevitabilidade das leis naturais e a eterna busca da humanidade por se compreender a si mesma, tanto na sua grandeza como nas suas mais profundas vulnerabilidades. Que outras histórias, ainda ocultas no nosso código genético coletivo, esperam ser descobertas e compreendidas para moldar um futuro mais consciente e compassivo? A história humana, na sua incessante busca por poder e pureza, forjou caminhos intrincados e muitas vezes sombrios, onde a ambição dinástica se entrelaça de maneira indissolúvel com a fragilidade biológica. É neste cadinho da realeza e da linhagem, onde o sangue não só significava nobreza, mas também um fatal destino genético, que se revelam as histórias de inúmeras mulheres. Estas figuras, prisioneiras de um sistema que valorizava a consanguinidade como garantia da pureza da sua estirpe e da consolidação do seu domínio, tornaram-se as depositárias de um legado de riscos genéticos, tragédias pessoais e uma complexa herança que ressoaria através dos séculos. A crença enraizada de que o sangue azul devia permanecer inalterado, imaculado de qualquer mistura com linhagens consideradas inferiores ou alheias, justificou a prática da endogamia nas suas formas mais extremas, desde casamentos entre primos a uniões entre tios e sobrinhas, e até, nos casos mais alarmantes, entre irmãos. Este paradigma, sustentado por uma ignorância científica quase total das leis da herança e das consequências devastadoras da consanguinidade, ergueu-se como um pilar inabalável da política matrimonial europeia e, em menor medida, de outras civilizações, selando o destino de gerações inteiras.
A busca obsessiva pela pureza era, na realidade, um véu que ocultava uma perigosa acumulação de vulnerabilidades genéticas. As monarquias, longe de se fortificarem, fragilizavam-se internamente, incubando males ocultos que se manifestariam de maneira cruel nos seus descendentes. As alianças matrimoniais, cuidadosamente orquestradas para assegurar a continuidade dos domínios territoriais, a prevenção da fragmentação dos vastos impérios e o fortalecimento de laços políticos inquebráveis, raramente consideravam o custo biológico para os indivíduos envolvidos. Priorizava-se a estabilidade do trono acima da saúde e do bem-estar dos herdeiros que o ocupariam. Este paradoxo central, que aquilo que se buscava para fortalecer, na realidade enfraquecia, é o pano de fundo sobre o qual se pintam as vidas destas mulheres, cujos corpos e mentes se tornaram o campo de batalha de uma ambição desmedida e de uma ignorância científica enraizada. A ideia de que o sangue da realeza era de alguma forma superior ou divinamente ungido não só carecia de fundamento biológico, como, ironicamente, se tornou a causa da sua própria decadência. Esta concepção arcaica e fatalista da linhagem, muitas vezes reforçada por superstições ou interpretações errôneas da providência divina, fazia com que qualquer doença ou deformidade fosse vista como uma aflição moral ou um desígnio celestial, em lugar da inevitável consequência de padrões genéticos previsíveis. O isolamento destas casas reais, não só geográfico ou social, mas também genético, criou uma espécie de menos gargalo evolutivo, onde os genes recessivos e prejudiciais, que numa população diversa permaneceriam ocultos e se dispersariam, eram magnificados e expressos com uma frequência alarmante. As cortes europeias, com as suas intrigas palacianas e a sua ostentosa pompa, escondiam nos seus aposentos privados um catálogo de doenças e deformidades que eram o testemunho silencioso da sua endogamia. A fragilidade física e mental de muitos herdeiros era percebida como uma fraqueza individual ou um fardo dinástico, sem compreender que era o resultado de uma política matrimonial que ignorava as leis fundamentais da herança. Esta análise transcende o mero anedotário histórico para adentrar nas profundas implicações de uma prática que, na sua busca pela perfeição e pelo controle, desencadeou uma cascata de imperfeições e tragédias humanas. As vidas destas mulheres, marcadas pela doença, infertilidade e mortalidade infantil e, em alguns casos, pela loucura, convertem-se num sombrio lembrete de que a biologia, no final, impõe sempre as suas próprias regras, mesmo a mais augusta das estirpes. O seu sofrimento não foi apenas pessoal, foi o sintoma de uma patologia sistêmica enraizada na própria estrutura do poder monárquico e na fé cega na superioridade do menos sangue, uma fé que se revelou a sua própria perdição biológica. A rigidez das normas matrimoniais, a pressão implacável para produzir herdeiros menos puros e o limitado acervo genético das elites reais convergiram para criar um destino inescapável para muitas delas, transformando os palácios em cenários de uma silenciosa batalha contra as forças da natureza. A tragédia destas linhagens não reside apenas nas doenças visíveis, mas também nas vidas ceifadas, nas esperanças desfeitas e no imenso sofrimento psicológico daqueles que nasceram para ser símbolos de poder, mas se tornaram emblemas da fragilidade genética humana. As suas histórias são uma advertência intemporal sobre os limites da engenharia social e a insensatez de desafiar as leis fundamentais da hierarquia biológica em nome da ambição dinástica. O conceito de menopureza de sangue não era apenas uma falácia científica, mas uma condenação biológica autoimposta. A obsessão por manter a linha dinástica sem menôncias externas levou a uma concentração de genes recessivos danosos que, numa população mais diversa, teriam permanecido ocultos ou ter-se-iam diluído. Esta concentração manifestava-se numa maior incidência de doenças hereditárias, malformações congênitas, problemas de fertilidade e uma esperança de vida reduzida. O custo não era apenas genético, era também social e psicológico. As mulheres da realeza, em particular, eram vistas como meros recipientes para a continuação da linhagem,
o seu valor intrinsecamente ligado à sua capacidade de produzir herdeiros saudáveis. Esta pressão, somada à frequente perda de filhos, gerava um imenso sofrimento pessoal, muitas vezes oculto por trás da fachada da pompa e do Fausto. A ironia final é que, ao buscar a perfeição e o controle absoluto, sua dinastia semearam as sementes da sua própria decadência biológica, demonstrando que a natureza, com as suas leis inquebráveis, tem sempre establecidas, cientes exercícios, e aí nascido desacidista com a palavra de sendo desaceta. O estudo destas linhagens endogâmicas não é apenas uma excursão pelos anais da história, mas sem dizer populações, revelação nos princípios, ciências fundamentais da genética de populações, revelando como as decisões sociais e políticas podem ter repercussões biológicas e linguísticas. 4. Os tornavam vulneráveis a doenças infecciosas, até distúrbios metabólicos ou malformações congênitas que a medicina da época era incapaz de diagnosticar ou tratar. A própria vida de Maria Luísa, embora marcada por uma saúde relativa em comparação com outros membros da sua família, não esteve isenta das sombras da sua herança. Aos 18 anos, foi catapultada para o centro da cena política europeia ao ser casada com Napoleão Bonaparte, o arqui-inimigo do seu pai e o homem mais poderoso do seu tempo. Este casamento, um mero arranjo político forjado na derrota e na necessidade de apaziguar o conquistador francês, tinha como objetivo principal assegurar um herdeiro legítimo para o imperador e, ao mesmo tempo, selar uma aliança estratégica entre a França e a Áustria. A ironia da situação era palpável. Uma mulher cuja linhagem estava biologicamente comprometida pela obsessão de manter a sua morbeia era agora a chave para a perpetuação da dinastia de um homem que chegara ao poder por mérito próprio, desprovido de qualquer herança de sangue. O caso de Maria Luísa ilustra a profunda colisão entre a ambição política e a realidade biológica. O seu casamento com Napoleão foi bem-sucedido no seu propósito inicial, deu à luz um filho, Napoleão Francisco José Carlos Bonaparte, conhecido como Rei de Roma, o esperado herdeiro. No entanto, este mesmo menino, embora aparentemente saudável nos seus primeiros anos, morreu aos 21 anos, uma vida breve que poderia ter sido influenciada pela complexa carga genética da sua mãe. A vida de Maria Luísa foi marcada pelo seu papel como peão no xadrez político do seu tempo, uma imperatriz sem poder real e depois uma duquesa exilada, cujo destino pessoal esteve inexoravelmente ligado às marés da história europeia. A sua história, imersa na grandiloquência do Império Napoleônico e na intriga dos Habsburgo, é um potente lembrete de como a obsessão dinástica pela pureza de sangue e pela consolidação do poder, levada ao seu extremo através da endogamia, não só gerou fraqueza e tragédia no âmbito genético, como também converteu os indivíduos em meros instrumentos de uma estratégia que, ironicamente, minava os alicerces biológicos das mesmas dinastias que procurava preservar. A história de Maria Luísa da Áustria, no contexto da endogamia Habsburgo, é um tapete complexo onde a política, a biologia e o destino pessoal se entrelaçam de maneira inextricável. O seu nascimento no seio de uma das dinastias mais consanguíneas da Europa já a predispunha a uma vida marcada pela fragilidade genética, embora ela mesma não manifestasse as deformidades mais evidentes de outros membros da sua família. A redução drástica dos seus bisavós únicos a apenas 4 é uma estatística eloquente da profundidade da endogamia na sua linhagem, uma situação que, de uma perspectiva genética moderna, seria considerada de altíssimo risco. Esta falta de diversidade genética não só aumentava a probabilidade de doenças recessivas, como também podia afetar a vitalidade geral da linhagem, manifestando-se numa menor resistência a doenças comuns, uma fertilidade reduzida ou uma esperança de vida mais curta para a descendência. O casamento de Maria Luísa com Napoleão Bonaparte em 1810
Foi um evento de proporções históricas, não por amor, mas como uma aliança estratégica imposta pela derrota da Áustria perante o poder napoleônico. Para Maria Luísa foi um salto de um ambiente familiar endogâmico para a corte de um homem que tinha conquistado a Europa, uma mudança radical que a colocou no centro da atenção mundial. A pressão para produzir um herdeiro para Napoleão era imensa, e o seu sucesso ao dar à luz o rei de Roma Napoleão II foi celebrado como um triunfo político. No entanto, a vida deste menino, embora aparentemente sã nos seus primeiros anos, foi tragicamente curta. Morreu aos 21 anos de tuberculose, uma doença que, se bem que era comum na época, poderia ter sido exacerbada por uma predisposição genética à fraqueza imunológica herdada da sua mãe e, em última instância, da endogamia Habsburgo. A morte do rei de Roma foi um golpe devastador para as esperanças dinásticas de Napoleão e um lembrete sombrio da fragilidade da vida, mesmo para aqueles nascidos no berço do poder. A vida de Maria Luísa depois da queda de Napoleão também é reveladora. Foi-lhe concedido o Ducado de Parma, Piacenza e Guastalla, onde governou com certa autonomia. Teve 2 casamentos morganáticos posteriores, dos quais teve mais filhos, o que sugere que a sua própria fertilidade não estava gravemente comprometida. No entanto, a sua história pessoal continua a ser um testemunho de como as mulheres da realeza eram, em última instância, peões num jogo de poder muito maior que elas. O seu destino esteve ligado às marés da política europeia, e o seu corpo foi o recipiente para a continuação de linhagens, fossem os Habsburgo ou os Bonaparte. A ironia da sua vida é que, nascida numa linhagem obcecada com a pureza do sangue, acabou por casar com o homem que representava a ascensão do mérito sobre a herança, e o seu filho, o herdeiro de um império sem precedentes, morreu jovem, talvez também vítima silenciosa da endogamia da sua mãe. A história de Maria Luísa é um lembrete de que, apesar da pompa e do poder, a biologia impõe sempre os seus limites, e que as ambições dinásticas, quando ignoram as leis da natureza, podem levar à tragédia pessoal e à dissolução dos mesmos impérios que procuram perpetuar. Enquanto a narrativa da endogamia é geralmente dominada pelos faustosos e trágicos relatos da realeza europeia, a sombra da consanguinidade estende-se muito para além dos palácios dourados, alcançando recantos insuspeitos da geografia e da sociologia contemporânea. Os casos de Lorraine Whittaker e Kimberly Coach, longe das coroas e dos tronos, oferecem uma perspectiva crua e dolorosa de como a endogamia persiste em comunidades isoladas, impulsionada não pela ambição dinástica ou pela pureza do sangue, mas pela combinação de fatores como o isolamento geográfico, a pobreza geracional, a falta de oportunidades educativas e uma enraizada tradição de casamentos dentro do mesmo círculo familiar. Estas histórias, que vieram à lume através de documentários e reportagens de investigação, manifestam a devastadora manifestação da endogamia na sua forma mais crua, revelando o preço humano que se paga quando um grupo genético se constrange ao ponto da autodestruição biológica. O caso da família Whittaker, documentado numa impactante reportagem da BBC, é um exemplo paradigmático. Residente numa remota zona rural dos Estados Unidos, esta família praticou a endogamia durante múltiplas gerações, o que resultou numa concentração alarmante de alelos recessivos deletérios. Lorraine Whittaker, uma das figuras centrais deste documentário, é descrita como uma das pessoas mais endogâmicas documentadas em tempos recentes. Os seus filhos, e em particular Timmy Whittaker, exibem um leque de graves problemas de saúde e deficiências. As manifestações físicas desta endogamia extrema são evidentes e dolorosas, desde severas deformidades físicas, como anomalias faciais e esqueléticas, até profundas deficiências intelectuais, que afetam a fala, a cognição e as habilidades motoras básicas. A vida de Timmy, e a de outros membros da sua família, é marcada por uma dependência total, uma esperança de vida reduzida e um sofrimento constante, um cruel lembrete de como a genética pode moldar um destino. A história dos Whittaker não é uma raridade. É um padrão que se repete em diversas comunidades isoladas ao redor do mundo, seja por barreiras geográficas, montanhas remotas,
ilhas por segregação religiosa ou étnica, ou por condições socioeconômicas extremas que limitam a interação com populações externas. De maneira similar, o caso de Kimberly Coach, um pseudônimo para proteger a identidade real de uma família australiana, apresenta um cenário igualmente desolador. A sua família, tal como os Whittaker, praticou a endogamia multirracional num profundo isolamento social e geográfico. Kimberly é descrita como uma das pessoas mais geneticamente comprometidas já documentadas, e a sua condição é o resultado direto da acumulação de genes recessivos prejudiciais que se expressaram em cada geração. As consequências são semelhantes às observadas na família Whittaker: problemas de saúde crônicos, deformidades físicas e severas deficiências cognitivas. Estes casos modernos contrastam fortemente com a endogamia real. Aqui, as motivações não são a preservação do poder ou a menopureza dinástica, mas sim uma combinação de fatores socioeconômicos, culturais e a simples falta de alternativas. A pobreza, a falta de educação e a limitação de mobilidade muitas vezes encerram estas comunidades num ciclo perpétuo de endogamia, onde os laços familiares, por mais estreitos que sejam, se convertem nas únicas fontes de apoio e casamento. A apresentação destes casos modernos levanta profundas considerações éticas sobre a documentação e divulgação da vida destas famílias. Existe uma linha delicada entre a necessidade de criar consciência sobre as devastadoras consequências da endogamia e o respeito pela dignidade e privacidade dos indivíduos afetados. Embora a ciência e a medicina modernas ofereçam ferramentas como o aconselhamento genético e os testes de detecção pré-natal que poderiam prevenir muitas destas tragédias, a implicência de detecção pré-natal que poderiam prevenir muitas destas tragédias, a implementação destas soluções em comunidades isoladas, e muitas vezes, desconfiadas de intervenções externas, é um desafio monumental. A história de Lorraine Riquet e Kimberly Coach é um sombrio espelho carnas, folianas, cisinhas, um dos casos histórias historiales, genocide, vida das sangues cisnidas, cismudas, cismas, distintas sozinhas, cismas. Mas uma realidade palpável e contínua que afeta populações vulneráveis no mundo contemporâneo. Estes casos são um lembrete de que a ignorância, o isolamento e as condições socioeconômicas adversas podem perpetuar um ciclo de sofrimento genético tão devastador como as ambições dinásticas de outrora, e que a ciência, embora avance, ainda enfrenta barreiras significativas para chegar àqueles que mais dela necessitam. A persistência da endogamia em comunidades contemporâneas, longe dos holofotes da realeza, é um fenômeno complexo que se enraiza num emaranhado de fatores socioeconômicos, culturais e geográficos. Ao contrário das motivações dinásticas históricas, onde a menopureza do sangue e a consolidação do poder eram os motores, nestes contextos modernos, a endogamia é frequentemente uma consequência não intencional do isolamento e da falta de oportunidades. A pobreza crônica, a escassez de recursos educativos e a limitada mobilidade geográfica podem confinar as pessoas a círculos sociais extremamente pequenos, onde os casamentos entre parentes se convertem na norma por defeito. Nestas circunstâncias, os laços familiares, por mais estreitos que sejam, podem ser a única rede de apoio social e econômico disponível, o que reforça a tendência a casar-se dentro do mesmo grupo. Os casos de famílias como os Whittaker nos Estados Unidos ou os Coach na Austrália são exemplos dolorosos de como a endogamia multirracional pode levar a uma acumulação severa de alelos recessivos deletérios. As consequências genéticas manifestam-se numa gama de problemas de saúde graves, desde malformações congênitas e deficiências intelectuais profundas até uma maior suscetibilidade a doenças crônicas e uma esperança de vida significativamente reduzida. A visibilidade destas famílias através de documentários e reportagens gerou um debate ético importante sobre a dignidade e a privacidade dos indivíduos afetados. Se bem que é crucial consciencializar sobre os perigos da endogamia, também é fundamental assegurar que a exposição mediática não se converta numa forma de exploração ou estigmatização.
A linha entre a educação pública e a intrusão na vida privada é tênue e deve ser gerida com a máxima sensibilidade. O desafio de abordar a endogamia nestas comunidades modernas é multifacetado. Requer não só a provisão de aconselhamento genético e testes de detecção, mas também uma abordagem holística que aborde as causas subjacentes do isolamento. Isto inclui melhorar o acesso à educação, fomentar o desenvolvimento econômico para criar oportunidades fora da comunidade imediata e construir confiança entre os profissionais de saúde e as populações que frequentemente desconfiam das intervenções externas. A resistência cultural, enraizada em tradições de longa data ou em interpretações específicas da fé, também deve ser abordada com respeito e diálogo, em vez de imposição. O objetivo não é erradicar uma cultura, mas capacitar os indivíduos para que tomem decisões informadas sobre a sua saúde reprodutiva e o bem-estar dos seus filhos. Estes casos contemporâneos são um lembrete sombrio de que a biologia não distingue entre a realeza e a pobreza. As leis da herança aplicam-se universalmente. A endogamia, independentemente das suas motivações, acarreta sempre um risco genético. A diferença crucial é que, enquanto as monarquias históricas operavam na ignorância da genética, as comunidades modernas frequentemente enfrentam barreiras sistêmicas para aceder ao conhecimento e às ferramentas que poderiam quebrar o ciclo. A história da endogamia, portanto, não é apenas um relato do passado, mas uma chamada à ação no presente, instando-nos a abordar as desigualdades no acesso à informação e aos cuidados médicos, e a trabalhar para um futuro onde nenhuma pessoa se veja condenada a um destino genético previsível pela falta de conhecimento ou de oportunidades. A compaixão e a ciência devem caminhar lado a lado para desmantelar as barreiras que perpetuam o sofrimento genético nos recantos mais vulneráveis do nosso mundo. A figura de Maria Perturtugal é conhecida na história tanto como a piedosa pela sua profunda devoção religiosa como a louca pela sua progressiva e devastadora doença mental, encarna de maneira trágica as complexas interações entre a endogamia dinástica, a saúde mental e as profundas repercussões no governo de uma nação. A sua ascendência era um testemunho vivo da obsessão ibérica pelos casamentos entre parentes próximos. Os seus pais, José Perturtugal e Mariana Vitória de Bourbon, pertenciam a um emaranhado genealógico que já tinha visto 16 casais reais na Península Ibérica unirem-se em uniões estreitamente consanguíneas. Este padrão, longe de ser uma exceção, era a norma para assegurar a continuidade dos domínios territoriais, fortalecer os laços entre as coroas portuguesa e espanhola, e prevenir a fragmentação dos vastos impérios coloniais que ambas as nações tinham forjado. A lógica política, na ausência total de um entendimento genético, ditava que a pureza e a legitimidade do sangue se manteriam melhor dentro dos limites da família alargada. Em linha com esta tradição, Maria Perpetua casou-se em 1760 com o seu próprio tio, Pedro III, irmão mais novo do seu pai. Esta união, mais uma vez, não foi uma escolha pessoal, mas um imperativo dinástico concebido para consolidar o poder e manter o trono dentro do círculo mais restrito da família. No entanto, as consequências biológicas desta endogamia manifestaram-se de maneira dolorosa na sua descendência. Embora tenha tido vários filhos, metade deles não conseguiu sobreviver, uma estatística ominosa que, mesmo numa época de alta mortalidade infantil, era significativamente mais elevada e muito provavelmente estava relacionada com as complicações genéticas derivadas da união consanguínea. Os infantes falecidos prematuramente representavam o custo silencioso de uma política dinástica que, na sua cegueira perante as leis da herança, minava a viabilidade do seu próprio futuro. Para além da tragédia reprodutiva, a vida de Maria tomou um rumo particularmente sombrio com a progressiva deterioração do seu estado mental. Após a morte do seu esposo em 1786, e ainda mais traumaticamente, a do seu filho mais velho e herdeiro, José, em 1788, que a mergulhou numa profunda depressão, e posteriormente à morte do seu confessor, a sua condição agravou-se drasticamente.
As crônicas da época descrevem um quadro clínico que hoje seria diagnosticado como uma forma severa de psicose ou demência. Maria Prey sofria de ataques de paranoia, alucinações, delírios religiosos e períodos de profunda melancolia que a incapacitavam para governar. O seu comportamento tornou-se errático e alarmante, o que levou a que em 1782 fosse declarada mentalmente incapaz. O seu filho, o futuro João Cici, teve de assumir a regência, um facto que não só alterou a governação de Portugal, como também teve repercussões históricas significativas, especialmente durante as guerras napoleônicas, quando a família real portuguesa se viu obrigada a fugir para o Brasil. Embora a medicina dos séculos VIII carecesse dos conhecimentos para estabelecer um vínculo direto entre a consanguinidade e a doença mental, a frequência de distúrbios psiquiátricos nos ramos mais endogâmicos das dinastias reais sugere uma predisposição genética. As doenças mentais complexas, embora não se herdem de maneira mendeliana simples, têm um componente genético que pode ser amplificado em populações com baixa diversidade. A depressão severa, os distúrbios bipolares ou as psicoses podem ser mais prevalentes em linhagens endogâmicas, devido à maior probabilidade de herdar múltiplos genes de suscetibilidade de ambos os pais que partilham ancestrais comuns. O caso de Maria Epria é um testemunho comovente de como as decisões dinásticas, impulsionadas pela busca de poder e pureza, podiam ter um impacto devastador não só na saúde física dos herdeiros, mas também no seu equilíbrio mental, levando à tragédia pessoal e, em última instância, afetando o curso da história de uma nação. A sua vida é um sombrio lembrete de que a menopureza do sangue era uma quimera que, na sua perseguição, podia levar à loucura e à ruína das mesmas linhagens que se esforçavam por preservar. A tragédia de Maria Epria de Portugal é um estudo de caso comovente sobre a interseção da endogamia dinástica e a saúde mental, uma área que a ciência moderna ainda explora com grande interesse. O seu cognome A Louca não era uma mera descrição poética, mas um reflexo de uma realidade devastadora que a incapacitou para governar e a mergulhou num profundo sofrimento. O contexto da sua doença mental é crucial. Manifestou-se de maneira aguda após uma série de perdas pessoais devastadoras, incluindo a do seu esposo e do seu filho herdeiro. Se bem que a dor e o luto podem desencadear ou exacerbar distúrbios mentais em qualquer indivíduo, a predisposição genética inerente à sua linhagem endogâmica pode tê-la tornado particularmente vulnerável. De uma perspectiva genética, os distúrbios mentais complexos, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar ou as depressões maiores recorrentes, não seguem um padrão de herança mendeliana simples, ou seja, não são causados por um único gene recessivo ou dominante. Em vez disso, são poligênicos, o que significa que são influenciados pela interação de múltiplos genes e multifatoriais, o que implica tanto os fatores genéticos como os ambientais. Estresse, traumas, ambiente social contribuem para o seu desenvolvimento. Numa linhagem endogâmica como a de Maria Epria, probabilidade de que se acumulem múltiplos genes de suscetibilidade a distúrbios mentais é significativamente maior. Se ambos os pais são portadores de diferentes alelos que, em combinação, aumentam o risco de uma doença mental, a consanguinidade eleva a probabilidade de que o indivíduo herde uma combinação destes alelos que o predispõem a uma doença. Isto não significa que a endogamia cause diretamente a loucura, mas que cria um terreno genético fértil para que os fatores ambientais desencadeiem a manifestação da doença. As crônicas da corte portuguesa da época descrevem com detalhe a deterioração de Maria Epria, os seus ataques de paranoia, as suas alucinações. Dizia-se que via demônios, e sentia o fogo do inferno, e sentia o fogo do inferno, e os seus via o fogo do inferno, e os seus períodos de melancolia profunda eram tão severos que a sua capacidade para tomar decisões e governar se viu completamente comprometida. O fato de ter sido declarada mentalmente incapacitada e de seu filho ter assumido a regência teve implicações em um momento tão crítico da história europeia. A fuga da família real portuguesa para o Brasil de 1817.
para escapar da invasão francesa. Foi uma decisão tomada para escapar da invasão francesa. Foi uma decisão tomada devido à incapacidade da rainha para exercer as suas funções. Este evento não só alterou o significado, não só os direitos. Esse evento não só alterou o documento, foi onde da rainha. Foi onde sombrio de que ainda medo, sombrio de que ainda leia não só afeta o corpo físico, mas também pode ter um impacto só afeta o corpo físico, mas também pode ter um impacto devastador na mente. Numa época onde a doença mental era estigmatizada e mal compreendida, o seu sofrimento foi tornado e mal compreendida, o seu sofrimento foi provavelmente magnificado pela falta de um diagnóstico preciso e de tratamentos eficazes. A sua vida é um testemunho comovente de como as ambições dinásticas, ao ignorar as leis fundamentais da herança, podiam levar a tragédias fundamentais da herança. Podiam levar à tragédia pessoal e à instabilidade dos reinos. A mesma pureza do sangue na sua busca obsessiva podia ironicamente conduzir à loucura e à ruína, deixando um legado de dor que se estendia muito para além da vida de um só monarca. A sua história deixou a naturalidade como chamava a compaixão e a compreensão das complexidades da saúde mental, assim como a importância da diversidade genética da resiliência e o bem-estar humano. A saga dos Zumburgo em si mesma, uma epopeia da endogamia, uma dinastia que levou à prática dos casamentos consanguíneos indígenas sem precedentes da história europeia, com classe dos casamentos condescendentes da história europeia com causa biológicas que se manifestaram de maneira gráfica na sua fisionomia e na saúde dos seus membros. Dentro desta linhagem que abrangeu séculos e reinados, a figura de Maria Antônia da Áustria, 1609, 1692, emerge como um caso particularmente revelador. Um testemunho talvez ainda mais extremo do que o do seu tristemente célebre tio, Carlos II de Espanha, o último dos Habsburgo espanhóis, frequentemente citado. 5. Estimou-se que o de Maria Antônia poderia ter sido ainda maior, um espantoso 0,28, ou até mais alto, dependendo da profundidade da análise da sua árvore genealógica. Isto significa que a probabilidade de que herdasse duas cópias idênticas de um gene de um ancestral comum era ainda mais elevada do que a de Carlos II, cuja saúde e aparência eram já um testemunho visível da endogamia. A descrição da sua linhagem como um círculo genético é uma metáfora poderosa que sublinha esta redundância ancestral, onde os ancestrais não são únicos, mas repetem-se uma e outra vez em diferentes ramos da árvore, multiplicando a probabilidade de que os alelos recessivos prejudiciais se encontrem em homozigose. As implicações para a saúde de Maria Antônia e a sua própria descendência foram, como era de esperar, devastadoras. Apesar de uma aparência relativamente normal, a sua saúde foi frágil ao longo da sua curta vida. Casou-se com Maximiliano II Emanuel da Baviera e, embora tenha conseguido conceber, a tragédia perseguiu-a. O seu único filho que chegou a nascer vivo, o príncipe José Fernando da Baviera, também morreu na infância, com a idade de 6 anos. Este jovem príncipe tinha sido designado herdeiro da vasta monarquia hispânica por Carlos II, que não tinha descendência. A sua morte precoce alterou drasticamente o curso da história europeia, desencadeando a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que redefiniu o mapa político do continente. A fragilidade da linha de Maria Antônia e a subsequente morte do seu filho são um claro exemplo de como a endogamia não só afetava os indivíduos, mas podia ter repercussões monumentais no destino das nações. O caso de Maria Antônia não só reforça a compreensão de como a endogamia compromete a viabilidade biológica de uma linhagem, como também a aprofunda ao mostrar que o tristemente famoso Carlos II não foi um caso isolado de máxima endogamia, mas parte de um padrão sistêmico ainda mais amplo e profundo dentro da Casa de Habsburgo. A obsessão por manter o poder e a menopureza do sangue impulsionou esta dinastia a ignorar os claros sinais de advertência biológicos que se manifestavam em cada nova geração. As doenças, a infertilidade e a mortalidade infantil não eram vistas como a consequência da sua própria prática, mas como desígnios divinos ou má sorte. A história de Maria Antônia
embora menos conhecida que a de Carlos II, é, portanto, um testemunho ainda mais eloquente da insensatez biológica da endogamia, levada aos seus limites absolutos. A sua vida e a do seu filho, ceifadas de forma prematura, são o reflexo de uma linhagem que, na sua busca pela supremacia, se condenou a si mesma a uma lenta mas inexorável decadência genética, demonstrando que mesmo as casas mais poderosas estão sujeitas às leis inquebrantáveis da biologia. A Casa de Habsburgo é, sem lugar a dúvidas, o arquétipo histórico da endogamia dinástica, uma linhagem que, ao longo de séculos, teceu uma rede tão intrincada de casamentos consanguíneos que a sua árvore genealógica se assemelha mais a um ciclo fechado do que a uma estrutura ramificada. A figura de Maria Antônia da Áustria é um exemplo paradigmático desta prática levada ao extremo, superando inclusive em coeficiente de consanguinidade o seu famoso tio, Carlos II de Espanha, cuja mandíbula Habsburgo e múltiplas doenças são o epítome da degeneração por endogamia. A complexidade da sua ascendência, com múltiplas linhas de parentesco que se cruzam e se repetem, é um testemunho da obsessão dinástica por manter a pureza do sangue e consolidar o poder através de alianças matrimoniais dentro do mesmo círculo familiar. O conceito de menos círculo genético é fundamental para entender a magnitude da endogamia em Maria Antônia. Numa árvore genealógica normal, cada geração duplica o número de ancestrais, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, etc., o que garante uma constante afluência de diversidade genética. No entanto, num círculo genético Habsburgo, os ancestrais repetem-se. Os mesmos indivíduos aparecem em múltiplos ramos da árvore, o que significa que o número real de ancestrais únicos é drasticamente menor. Isto aumenta exponencialmente a probabilidade de um indivíduo herdar 2 cópias idênticas de um alelo de um ancestral comum, o que se conhece como homozigosidade por descendência. Quando estes alelos idênticos são portadores de mutações recessivas deletérias, o risco de manifestar doenças genéticas dispara. A estimativa de um coeficiente de consanguinidade de 0,28 para Maria Antônia é espantosa, já que um coeficiente de 0,25 é o que se esperaria na descendência de irmãos completos, uma união que na maioria das culturas é tabu devido aos riscos genéticos conhecidos. As consequências desta endogamia extrema manifestaram-se na frágil saúde de Maria Antônia e, de maneira ainda mais trágica, na curta vida do seu único filho, José Fernando da Baviera. Embora Maria Antônia não padecesse das deformidades mais notórias de Carlos II, a sua saúde foi precária, e a sua morte aos 23 anos é um indício da fraqueza geral da sua constituição. A morte de José Fernando aos 6 anos foi um evento de imensas repercussões históricas. Este menino, apesar da sua curta idade, tinha sido designado por Carlos II como seu sucessor na vastíssima monarquia hispânica, que incluía a Espanha, as suas possessões na América, os Países Baixos e partes de Itália. O seu falecimento prematuro deixou um vazio sucessório e desencadeou uma das guerras mais importantes da história europeia, a Guerra da Sucessão Espanhola, 1701, 1701, 1714, que redefiniu o equilíbrio de poder no continente e levou ao fim do domínio dos Habsburgo em Espanha. O caso de Maria Antônia não é apenas uma anedota genealógica, é uma poderosa ilustração de como a endogamia dinástica podia ter um impacto direto e catastrófico no curso da história. A fragilidade biológica de uma linhagem, impulsionada pela obsessão de manter a pureza do sangue, tornou-se um fator determinante na geopolítica europeia. As doenças e a mortalidade infantil, longe de serem meras tragédias pessoais, transformaram-se em catalisadores de conflitos internacionais e no fim de impérios. A história dos Habsburgo, e de Maria Antônia em particular, é um testemunho sombrio de que, apesar da pompa, do poder e da crença na superioridade divina, a biologia impõe sempre os seus limites. A busca da pureza a todo custo, ironicamente, levou à degeneração e, em última instância, à dissolução das mesmas linhagens que se esforçavam por preservar, deixando um legado de sofrimento humano e de lições inestimáveis para a compreensão da genética e da história. A prática da endogamia,
longe de ser um fenômeno exclusivo das monarquias europeias, encontra suas raízes nas profundezas da história antiga, onde as justificações culturais, religiosas e de poder alcançaram cumes igualmente complexos e, muitas vezes, trágicos. Dois exemplos notáveis desta interseção entre divindade, linhagem e consanguinidade encontram-se no Antigo Egito, com a enigmática figura de Tutancâmon, e na posterior dinastia ptolomaica, com a icônica Cleópatra VII Filopator. Em ambas as civilizações, os casamentos entre parentes próximos, incluindo uniões entre irmãos, não eram meras exceções, mas uma prática institucionalizada e fundamental para a manutenção do poder e da legitimidade dinástica, acreditando-se que assegurava a pureza do sangue real e a sua conexão divina. No Antigo Egito, a justificação dos casamentos entre irmãos na família real era profundamente religiosa. Os faraós eram considerados encarnações vivas dos deuses, e para manter esta condição divina e a ordem cósmica, acreditava ser essencial que se casassem dentro da sua própria família divina. O casal primordial de Osíris e Ísis, irmãos e esposos, servia como um arquétipo divino para os faraós. Este modelo divino legitimava, e de facto, exigia que os faraós se unissem às suas irmãs para perpetuar a pureza da sua se unissem às suas irmãs para perpetuar a pureza da sua linhagem sagrada e evitar qualquer diluição com sangue mortal ou imperfeito. Os casal do faraó Tutancâmon de Trigaças e de Trigas é um testemunho contundente das consequências genéticas desta prática. A investigação moderna, através da análise de ADN na sua múmia, revelou que Tutancâmon era filiação moderna. Através da análise de ADN na sua múmia, revelou que Tutancâmon era filho de Akhenaton e da sua própria irmã, cujo nome ainda se discute, mas que era a Madana jovem encontrada no túmulo KV-35. Esta união de irmãos, somada às gerações prévias de endogamia na dinastia Zeta, teve um preço biológico na dinastia Zeta. Teve um preço biológico, confirmou-se que padecia de múltiplas malformações congênitas, incluindo um pé equino valgo severo pé boto, uma perna mais curta que a outra escoliose e possivelmente um lábio leporino valgo severo pé boto, uma perna mais curta que a outra, escoliose e possivelmente um lábio leporino. A sua morte precoce, aos 19 anos, deveu-se provavelmente a uma combinação destas afecções genéticas e a uma malária severa. As duas pequenas múmias de fetos ou recém-nascidas encontradas no seu túmulo, múmias 307A e 307B, identificadas através de testes de ADN como suas filhas, também carregavam as marcas desta endogamia. Eram o fruto da união de Tutancâmon com a sua meia-irmã, Anquisenamã. O facto de estas duas meninas terem nascido mortas ou morrido pouco depois do parto, e de apresentarem deformidades, uma com espinha bífida e outra com malformações esqueléticas, apresentarem deformidades, uma com espinha bífida e outra com malformações esqueléticas, é um poderoso e trágico testemunho de como a endogamia dinástica, justificada pela pureza divina, levou a uma carga genética fatal para a linhagem. Séculos depois, a mesma lógica de endogamia por poder e legitimidade ressurgiria no Egito helenístico da dinastia ptolomaica, fundada por Ptolomeu e Sóter, um general de Alexandre o Grande. Esta dinastia, embora de origem grega macedônia, adotou e adaptou a tradição egípcia do casamento entre irmãos para legitimar o seu Egito e consolidar o seu posicionamento entre irmãos para legitimar o seu domício. A prática tornou-se uma norma inflexível. Os reis ptolomaicos casavam-se regularmente com as suas irmãs, criando uma linhagem tão endogâmica como a dos antigos faraós. Cleópatra VII Filopator CQ 6930 AC, a última e mais famosa das rainhas ptolomaicas, é o epítome desta estratégia. A sua linhagem era uma intrincada rede de casamentos entre irmãos. Os seus próprios pais, Ptolomeu XII Auletes e Cleópatra V Trifena, eram irmãos, e os seus avós também o eram. Cleópatra, por sua vez,
Casou-se sucessivamente com os seus 2 irmãos mais novos, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV, como ditava a lei e a tradição ptolomaica para assegurar a sua posição no trono. Embora a história de Cleópatra se centre frequentemente nas suas relações com Júlio César e Marco Antônio, é crucial entender que estas alianças romanas foram uma tentativa de manter à tona uma dinastia que, a nível interno, se tinha enfraquecido pela sua própria endogamia. Se bem que Cleópatra não parece ter sofrido de deformidades evidentes, a sua linhagem experimentou um declínio gradual. A endogamia ptolomaica, tal como a dos Habsburgo, criou um pool genético extremamente limitado, o que aumentava o risco de doenças recessivas, infertilidade e uma vitalidade reduzida em geral. O colapso da dinastia ptolomaica não se deveu apenas à pressão romana, mas pode ter sido acelerado pelas fraquezas intrínsecas de uma linhagem que, na sua busca de poder absoluto e pureza através da consanguinidade, se tinha condenado a si mesma à fragilidade biológica. Estas histórias ancestrais, inscritas nos ossos dos faraós e nos anais das rainhas helenísticas, demonstram que a obsessão pelo menos sangue puro é uma força destrutiva que transcende épocas e culturas, deixando um legado de tragédia humana no seu rastro. A endogamia no Antigo Egito e na dinastia ptolomaica não era uma mera coincidência, mas uma prática profundamente enraizada nas crenças religiosas e nas estratégias políticas da época. No Egito faraônico, a justificação dos casamentos entre irmãos na família real era, como se mencionou, de natureza divina. Os faraós eram considerados descendentes diretos dos deuses e, para manter esta pureza e o seu status sagrado, acreditava-se que deviam casar-se dentro da sua própria estirpe. O casal divino de Osíris e Ísis, irmãos e esposos, servia como um modelo arquetípico, legitimando estas uniões incestuosas. Esta prática, que remonta às primeiras dinastias, alcançou o seu apogeu na dinastia Zoito, a qual pertencia Tutancâmon. O caso de Tutancâmon é um testemunho eloquente das consequências biológicas desta endogamia. As investigações paleogenômicas modernas, que analisaram o ADN da sua múmia e das dos seus parentes, revelaram uma árvore genealógica surpreendentemente consanguínea. Confirmou-se que Tutancâmon era filho de Akenaton e da sua própria irmã, o que significa que os seus pais eram irmãos completos. Esta união de primeiro grau, somada a gerações prévias de endogamia na família real, resultou numa carga genética devastadora para o jovem faraó. As provas de ADN e as análises dos seus restos ósseos revelaram uma série de malformações congênitas, incluindo um pé equino valgo severo pé boto que lhe dificultava caminhar e requeria o uso de bengalas, uma perna mais curta que a outra, escoliose e uma curvatura da coluna vertebral, possivelmente um lábio leporino. A sua morte prematura aos 19 anos, embora se tenha atribuído a uma combinação destas afecções genéticas e a uma malária severa, é um claro indício da fragilidade da sua constituição, enfraquecida pela endogamia. O achado das 2 múmias de fetos ou recém-nascidas no seu túmulo, identificadas como suas filhas, e o facto de serem o resultado da sua união com a sua meia-irmã, Anque-Zenamon, reforça a trágica narrativa. Estas meninas, que nasceram mortas ou morreram pouco depois do parto e apresentavam deformidades, uma com espinha bífida e outra com malformações esqueléticas, são um lembrete comovente de como a obsessão pela pureza divina no Antigo Egito levou a um destino genético fatal para a descendência real.